Boa noite, amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Dia muito chuvoso aqui na nossa região, uma chuva persistente, não intensa, mas branda, mas parece que vai até amanhã, segundo previsão. Mas também já disse que um ciclone está se formando lá no oceano, próximo à região sul, poderá nos trazer algum vento, mas nada demais diante do clima que nós já estamos vivendo. Lá no norte, seca terrível. O Brasil é continental desta forma. Nós aqui com muita chuva, muita água e até sofrendo danos, como o nosso pessoal não consegue se recuperar, inclusive aqui nas ilhas da nossa grande Porto Alegre. Tudo isso traz preocupações. Mas nós esperamos que vocês, no dia de hoje, claro que teremos muitos comentários do futebol, que é inevitável. Gremistas se lamentando, colorados se vangloriando e contentes com certeza, mas nós temos problemas bem maiores na nossa volta. Primeiro lugar, eleições na Argentina. E fatos estranhos aconteceram. O Javier Milei, líder nas primárias e também nas pesquisas, ficou em segundo lugar. O que é muito estranho isso que esteja acontecendo. E lá a votação é por cédula. Já houveram acusações de que cédulas estavam sumindo, que seriam desse candidato que é chamado liberal. É chamado liberal, deram outros termos para ele, ultraliberal ou qualquer coisa, críticas de que ele é apaixonado por um cão, de que ele se consulta com esse cão, é o Conan. Então estão dizendo barbáries, quase que dizendo que ele seria um demente. Mas isso é a imprensa marrom. Como você sabe, a imprensa argentina ela é esquerdista há muito tempo. Basta dizer que o peronismo impera. Embora que vocês vejam o candidato que ficou em primeiro lugar nesse primeiro turno, o Sérgio Massa, ele é o ministro da Economia. Mas o ministro da Economia que tem uma inflação de aproximadamente 140% ao ano, não é possível que ele seja bem visto pela população. E outra, por que o Milei é chamado o Bolsonaro argentino? Aonde ele vai, ele é aclamado, ovacionado. Mas já o ministro da Economia, esse que está em primeiro lugar, o Sérgio Massa, não pode ir a lugar nenhum, que ele é inclusive agredido, ele é peronista. Mas tem uma outra candidata que é de direita e já disse que no segundo turno apoiará o Milei, é a Patrícia Buarque. Ela também é. O que é que acontece? Como no Brasil, a direita se separou e com isso faz com que a esquerda suba ou cresça. Agora não, ela deve apoiar o Milei. E como ela esteve em terceiro lugar e bem próximo, com certeza deve dar Milei, a não ser que algo aconteça. Mas não esqueça que nós temos vários parlamentares lá, né? E temos observadora, que é a Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Coisas muito estranhas estão acontecendo e tudo isso. A imprensa aqui no Brasil diz que primeiro turno teve vitória do Lula, mas realmente ele está interferindo, embora diga que não, no país estrangeiro, que é na Argentina. Basta dizer que ele mediou aquele empréstimo de $1 bilhão para ajudar a economia da Argentina e, consequentemente, o ministro da Economia, que é chamado o Haddad argentino. Tudo isso são coisas muito estranhas e nós vamos debater. Não esqueçam que agora o segundo turno será entre os dois, o Massa e o Milei. Será lá no 19 de novembro.
Falta menos de um mês. Preocupação? Claro que tem. O Haddad já disse que a preocupação que tem é que o Milei poderá cortar essa parceria do Mercosul. Mas na real é porque ele já declarou que não vai conversar com governos de esquerda ou ditadores. E colocou nessa o presidente Lula. E é por isso a preocupação da esquerda ou do PT aqui do nosso governo. Também agora, já que não dá para terminar com a pobreza, o presidente Lula já disse que vai adotar um novo índice de medir a pobreza. Muitos já estão se achando até que tem uma boa condição financeira, porque mudou a tabela do imposto de renda, que além de 2.000 e pouco está pagando imposto, o que antes não pagava, e agora está mais essa novidade do governo Lula. Vai mudar os números. Então, com essa manobra, você poderá não ser pobre da noite para o dia e pensando que é pobre. Fique feliz, sorria, é o novo governo. Também uma revista australiana, coisa muito estranha do que nós debateremos também, ela elege uma mulher trans dentre as 100 mais sexys do país. Pobre Austrália. Mas é notícia e nós estamos dando a vocês. Também aquela que muito combateu o presidente Bolsonaro, a ex-rainha dos baixinhos e dos altinhos, mas ela deixou de ser por causa das suas preferências, ideologias políticas e o combate ao presidente Bolsonaro, que é tão amado nesse Brasil. Ele é o ex-presidente mais amado de toda a história do Brasil, a Xuxa. Além dela faturar um troco, porque ela é a embaixadora da vacinação infantil, claro que não é de graça, mas agora ela lançou um novo filme e ela pede que os espectadores assistam, que não deixem de assistir esse filme, mas eu acredito que com certeza a lacração que ela fez, ela vai sofrer na pele agora. Mas tem algo estranho também. Ela diz que quem apresentar a carteira de vacinação em dia terá meia entrada. E vocês acham que é os cinemas que vão marchar com esse ônus? Vocês estão enganados. A mim ela não engana. Mas esse filme não me interessa de maneira alguma, e eu espero que vocês também sigam o meu exemplo. Xuxa foi a rainha dos baixinhos, mas é muito tempo. Agora ela é uma senhora de uma idade mais avançada e ainda pensa que é menininha. Também tem um comentarista, o Guga Noblat. Ele é apaixonado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo que o presidente Bolsonaro faz, ele critica. E é uma paixão contínua. Ele sonha com Bolsonaro, com certeza, até nos cochilos. Nem falo em sono pesado. Também, com certeza, o presidente Lula assinou que o pau de arara é um patrimônio cultural do Brasil. Parabéns, nordestino, vocês que usam o pau de arara. Aquele desconforto total, coisa das antiguidades, mas agora o presidente assinou como símbolo cultural do Brasil e principalmente do Nordeste, o pau de arara. Que coisa boa, são projetos que não levam a lugar nenhum e muitas vezes ainda depõem contra umas pessoas de uma certa região. Também, falando guerra, Hamas e Israel, a Rússia está esquecida, Rússia e Ucrânia está em segundo plano. De vez em quando o Putin faz algumas críticas aos Estados Unidos pelo apoio que está dando a Israel, mas é só o que se fala. Mas a guerra lá continua acirrada, inclusive a Ucrânia, que deve ter mais dificuldade com essa guerra, porque está desviando muitos recursos que iriam para a sua guerra pelo ataque que teve pela Rússia, e agora vão ir também para Israel.
haverá com certeza um enfraquecimento desse apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, e com isso quem vence é a Rússia, que poderia ficar caladinha, mas ela não perde a oportunidade de espetar o seu rival, que é os Estados Unidos. Mas a Arábia Saudita já disse que articula a liberação de todos os reféns estrangeiros que estejam com o Hamas. Vamos ver, tomara que eles consigam isso. Nós torcemos por isso, porque os reféns é que estão sofrendo com essa situação. Eles não sabem quando será a sua morte, ou se eles virão a ser vistos novamente com vida por seus familiares. A GM, lá em São Paulo, dispensou por telegrama muitos de seus funcionários. Nem divulgou o nome deles, ou não fez a lista, mas eles farão uma greve ou um protesto de fronte. É isso aí, é a crise assolando o nosso país. O governo Lula também decidiu colocar em sigilo o voo dos ministros do Supremo Tribunal. Vejam só que medida, voltou ao sigilo. É isso aí. Mas segundo o questionamento feito ao Flávio Dino, ele diz que é para a segurança dos ministros, mas os voos são por aviões da FAB. E sabe quem voou mais até agora? Alexandre de Moraes. Nós sabemos até agora, mas daqui para frente não saberemos. Diz que é por causa da segurança deles e também porque eles não podem ir a aeroporto. Mas em outras épocas ou outros ministros, com certeza, sempre foram a aeroportos, voaram em voos comerciais. Normalmente, o que será que está havendo com esse nosso Supremo? E agora, essa pérola assinada pelo governo Lula a pedido do ministro Flávio Dino. São pérolas que nós temos nesse atual governo, coisas nunca vistas anteriormente. E o pessoal acha que está tudo muito bem. Até as plenárias são virtuais ali no Supremo Tribunal Federal. Mas os ministros não gostam e querem ter sigilo, inclusive nesses julgamentos. Mas quando eles falam à imprensa internacional, tipo falando lá em Paris, em Lisboa, em Nova York, como há pouco tempo falou o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, aí não precisa sigilo nenhum. Lá no Rio de Janeiro, 27 ônibus, no dia de hoje, foram queimados lá na zona oeste, simplesmente pela morte do sobrinho de um miliciano, o Zinho, esse miliciano. E o sobrinho dele era conhecido como Faustão o Teteu. E foi na comunidade de Três Pontes. Mas é família muito boa. Esse é o terceiro da família a morrer em confronto com a polícia. Só gente boa. E a imprensa, muitas vezes, enaltece estas pessoas. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, a Polícia Civil lançou hoje pela manhã, uma operação Golpe de Estado, onde o principal alvo é o chefe, o Red, como é conhecido, é o Maicon Donizete Pires dos Santos. O grupo movimenta a bagatela de 1 milhão por semana. É isso aí que nós temos. Muitas notícias no dia de hoje. Com certeza a noite será bem agitada. Não o dia, a noite. Que o nosso programa é das 21 às 22 horas. O presidente Lula também disse que voltará a trabalhar no Palácio do Planalto nesta semana e diz assim: estou pronto para o combate. Que frases de efeito. O número de reféns do Hamas sobe para 212. A imprensa fala em uma quantidade maior, mas nós ficamos com esse número por enquanto. Aquele milionário, o Elon Musk,
Ele domina a internet por satélite na Amazônia com antenas em 90% das cidades. E as pessoas o criticam. Este homem é uma evolução e a visão dele é bem futurística. Agora, aproximadamente, a empresa dele, a Tesla, perdeu alguns bilhões de dólares, mas ele continua sendo o homem mais rico do mundo, embora com essas perdas anunciadas. Quanto ao futebol, o Grêmio avalia um técnico português, o Pedro Martins, para caso o Renato saia do comando da equipe. Já está sendo cogitado e a imprensa já está dando, inclusive, nomes. É que a situação do Grêmio não está muito boa e a do Renato, então, está criando uma antipatia com os torcedores. Até por causa até aqueles mais ferrenhos torcedores do Grêmio que idolatravam o Renato, né? Também um manual foi encontrado com um guerrilheiro do Hamas que foi morto por Israel, um manual para fabricar armas químicas no bolso dele. Isto é um perigo. Imagine, eles fabricavam armas financiadas pelo Irã, lá na faixa de Gaza. Por isso que eles tinham foguete que não tem muita precisão. E vocês sabiam a diferença entre foguete e míssil? É que foguete é lançado em uma direção sem um objetivo correto. E o míssil não. O míssil é com um objetivo e aí muitas vezes teleguiado. Essa é a diferença entre o míssil e foguete. E os guerrilheiros do Hamas fabricavam estes foguetes. Aqui em Porto Alegre é lá e cá as nossas notícias do Brasil e do mundo. Em Porto Alegre já temos 500 bicicletas elétricas e 100 estações. Eu penso que é um perigo para o trânsito essas bicicletas elétricas, que qualquer pessoa pegaria essas bicicletas e mesmo sem habilitação, causando um imenso transtorno no trânsito, já que simplesmente bicicletas já são problemáticas. Imaginem bicicletas elétricas que até atingem não uma grande velocidade, mas uma velocidade maior que estar pedalando uma bicicleta. Também uma notícia que o MST, aquele movimento sem terra, já está montando acampamento aqui no Rio Grande do Sul, é lá em Ulha Negra. E o que nos estranha é que temos caminhonetas caríssimas que estão estacionados com essas pessoas desse MST. É um movimento que o do sem terra tem muito pouca coisa. E o pessoal aqui já está acusando que são incentivados pelo Paulo Pimenta, que é o gaúcho e um dos ministros do presidente Lula. Lá em Sapopemba, em São Paulo, uma aluna foi morta e mais 3 foram feridas por um aluno de 16 anos. Essa arma era legalizada e era do pai desse aluno. É algo muito triste que aconteceu no dia de hoje. Foi num colégio estadual. Foi lá em São Paulo. Na Bahia, 7 detentos fugiram e também nessa perseguição a polícia encontrou no mato próximo ao presídio, ainda não havia tido fuga até agora, armas apreendidas, farta munição e inclusive 2 fuzis, mas até agora ninguém foi preso. E esses homens eram acusados de homicídios, tráficos e roubo. E a segurança acredita que nessa operação, que eles tiveram ajuda externa, mais de 20 elementos devem ter participado disso aí. Também, como eu havia falado para vocês, lá no Amazonas, no nosso norte do Brasil, a seca está terrível. 23 comunidades já estão isoladas. E o Rio Negro, aquele rio que também agoa lá, além do Amazonas, tem o pior nível de todos os tempos. Nível baixo, né? É terrível.
Também o calor está terrível. Em Cuiabá, hoje, para vocês terem ideia, 44 graus a temperatura. E falando de futebol, hoje o nosso craque, não nosso, do mundo todo, o Rei Pelé, faria, se vivo fosse, 83 anos. Também ainda do futebol, o CR7, o Cristiano Ronaldo chegou a 41 gols no ano e ele promete jogar no mínimo até 2025. As defesas que se preparem. Cristiano Ronaldo está aí. Também, mas quem não está aqui, mas está lá na Argentina, a ministra Carmen Lúcia, que ela foi acompanhar as eleições. Não sei se já retornou no dia de hoje, acredito que sim. Também a Rede Globo ignorou a final da Libertadores feminina, só porque a Conmebol não quis trocar o horário e eles preferiram passar a sua novelinha normal. É a Globo esnobando a Conmebol. Os tempos mudaram, hein? Eles eram os campeões, principalmente no esporte, e disseram que iam dar todo o apoio após a Copa do Mundo ao futebol feminino. Mas parece que a audiência não é tão grande e eles não têm todo esse interesse. É a Globo sendo Globo. Por exemplo, a Globo critica também o Milei, que é um candidato forte à presidência, que ele se comunica com o cão falecido, o Conan. Mas também o pessoal já disse, ele se comunica com o cão. E o presidente Lula se comunica com a Janja, a sua esposa. Basta dizer que numa coletiva que ele deu, durante a sua fala, ela escrevia bilhetinhos com desenhos para ele. Eu acho que tem manipulação também nessas oratórias que o presidente Lula faz no Palácio do Planalto. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo nesta segunda-feira chuvosa. Vamos lá, já temos muitos amigos intercedendo na nossa live. Para lá que nós vamos, aí sim, ao vivo. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. É o Pauta Livre que está se apresentando aí. 24 graus a temperatura, chuva lá fora, mas o calor humano é que impera aqui no nosso programa.
Hoje estamos com uma grande quantidade de audiência, embora que o pessoal não esteja tão adaptado em dar aquele like de positivo, de clicar no sininho. Até o meu amigo Zé Sanguiné hoje entrou meio constrangido, bem devagarzinho, deu uma boa noite, não teceu comentários e ainda veio com letras maiúsculas. Algo está acontecendo. Nessa noite linda, 24 graus a temperatura, o que nós esperamos melhor do que isso? Não é possível, o pessoal está muito devagar. Pauta Livre nunca foi desse jeito. Pauta Livre é um programa alegre, livre, leve, solto e democrático. Temos tantos problemas acontecendo à nossa volta que até o futebol corneta dos colorados por terem mandado aquela goleada ali e cornetear os gremistas que foram goleados, e até a possibilidade do Renato deixar de ser treinador do Grêmio. Já a imprensa até já cogita o nome de um outro treinador. O Alberi até fala no treinador do Bragantino, mas eu não sei o nome. Eles falam ali, a imprensa, até nós temos o nome dele, é de um português, Pedro, por acaso, que é meu tocaio, né? Mas é isso aí, o futebol é desta forma. Nós temos que falar para vocês, dentro de toda essa agitação, que a Força Nacional chegou hoje mais um complemento de homens, 305 homens da Força Nacional chegaram ao Rio de Janeiro, mas eles já foram orientados que eles vão dar apoio à Polícia Rodoviária Federal, que se é naquelas faixas que tem ali, ou as vias federais, quer dizer, já são orientados a não entrar nos complexos e nos morros. Já estão mal orientados, tem que chegar para ajudar aquela população, e o problema está acontecendo nos complexos, no interior, não são nas faixas. Agora, claro que estão queimando ônibus, mas estão queimando ônibus tanto na cidade quanto nas vias. Mas nós já estamos com o número de 35 ônibus até começarmos o nosso programa, queimados lá no Rio, e também uma cabine de trens também foi incendiada lá no Rio. Tudo por causa da morte de um sobrinho de um miliciano. Lá os milicianos são tão nocivos à sociedade como os traficantes. Por exemplo, também, falando do futebol, aquele jogo Vasco e Flamengo, em que o Flamengo venceu em 1-0, e houve um confronto em que um torcedor foi morto a tiros, e esse homem tinha 35 anos, mas ele era gente boa, já era de uma torcida organizada que estava proibida de ir ao estádio. Então esse homem foi morto a tiros e mais 3 feridos. E sabe qual foi a punição? 11 torcedores que foram detidos naquela ocasião estão proibidos de assistir aos jogos por 6 meses. É por causa dessa lei branda que o crime cresce aqui no nosso Rio Grande do Sul e no Brasil todo. A gestão cada vez mais fracas, as forças de segurança se enfraquecem junto com toda a sociedade, e as leis cada vez mais brandas, beneficiando aqueles que são os suaras da lei, os marginais que vivem à margem da lei. E nós, pessoas pacatas, ordeiras e legalistas, é que sofremos. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1. Chega de papo lá no Estúdio 1. Claro que entrou agora o Laurino no speech, mas na grade nós vamos ter que ir informando de acordo com o cronograma. Claro que as nossas edições começaram no ar, como sempre, 21 horas, nós somos pontuais nesse sentido. E hoje o nosso primeiro lugar foi o Jorge Antônio, ou Jorge Ciborski, como ele gosta de ser chamado nas redes sociais, e é nosso emissário. Em outras oportunidades, com os guerreiros Chavante, lá da Lívia de Viamão, depois com o Martinica, como lá encerrou uma competição, agora ele está jogando pelo São Borja da Liga Canoense de Futebol. E ele estava lesionado, está em recuperação ainda. E ele diz assim: boa noite a todos, retornando ao futebol após uma lesão na coluna.
Um bom jogo, foi 4-0 em 15 minutos, Caicai do Boa Vontade, uma vergonha para quem... Onde chegou o Boa Vontade, mas como eu disse, o ano que vem eles vêm forte, já estão fazendo boas contratações para a categoria 55. Os 60 estão levando bordoada de todo jeito, até a gente brinca que o Barão era de uns times que nos últimos tempos era goleado por todas as equipes em Canoas, e a gente até brinca que o Boa Vontade na atualidade do Master 60 é o Barão dos dias de hoje. Mas falando de futebol, 2 gremistas vêm aí, os nossos amigos, o capitão Henrique da Silva e Silva, nosso amigo da turma CFS 1972, lá em Santa Maria da Boca do Monte, e a sua esposa, a Janei Lima, é o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. Ambos são gremistas, mas são nossos assíduos espectadores. E o Henrique até perguntou assim: e sobre a guerra Rússia e Ucrânia, alguma novidade? E eu respondi por escrito, e vocês agora, eu estou falando ao vivo, o que nós tivemos informações que Israel, com algumas operações cirúrgicas, já começou um ataque terrestre nos dias de hoje, na madrugada, porque o fuso horário corresponde a isso. Embora que pedido dos Estados Unidos de que Israel protelasse um pouco esse ataque terrestre, porque eles querem ver se primeiro negociam a liberdade dos reféns que o Hamas tem. O Hamas é um grupo terrorista e poderá executar esses reféns. Já 2 americanas foram soltas anteriormente, hoje mais 2 senhoras idosas também foram, mas questão de saúde, já estavam com a saúde bem debilitada, eram israelenses e foram libertadas hoje. Estão havendo negociações com aquelas equipes, com aqueles países, aqueles países que têm uma boa relação ainda com o Hamas. Guerrilheiro não se tem isso, mas eu estou dizendo que ainda conseguem dialogar, o que é quase impossível com um grupo terrorista, e eles só querem o mal das pessoas e destruir o que está pronto. E inclusive um problema que tem Israel, porque lá no sul do Líbano tem um outro grupo terrorista, que é o Hezbollah, que é muito mais armado e muito mais forte do que o Hamas. Seriam 2 frentes de batalha que seria quase inviável a Israel, e também patrocinados pelo Irã, que o Irã faz isso para destabilizar as democracias no mundo. Eles têm esta finalidade, e é por isso que não devem ser muito considerados. Israel está contra-atacando, já foi dito que a liberdade dele do contra-ataque, inclusive apoiado pelos Estados Unidos, essa liberdade ele tem, só pede que eles respeitem os direitos humanos. Claro que com o grupo terrorista não acontece isso, eles já estão fora da lei, mas Israel tem que ter essa preocupação. Então a dificuldade será um ataque muito cirúrgico, além dos túneis que tem. Muitos, não quer dizer que ser palestino seja guerrilheiro, eles também são reféns do Hamas, que é um grupo que não quer de maneira nenhuma, não gostaria nem de fazer aquele corredor humanitário, porque poderia com isso vir algumas tropas e atacá-los, porque essas pessoas que estão lá na Palestina, na faixa de Gaza, são seus escudos, e é por isso que tem que ter um cuidado muito grande, principalmente do exército de Israel, que é um exército regular, embora tenha sido atacado, tivesse muitas baixas, mas o mundo não pode condená-lo por isso. Então tem que ter cuidado. Essa é a situação da guerra Hamas e Israel. O Alexandre Marques, esse sim, é o nosso expert na área do esporte, e é no esporte que ele entrou corneteando. Como haviam dito em alguns grupos ali do WhatsApp, e ele largou esse jargão aqui também no nosso programa Pauta Livre. Ele disse assim: boa noite, Severo. Hoje o Globo Esporte começou mais cedo para passar os gols do Inter e do São Paulo. É isso aí. É aquela goleada que o Inter deu lá no Peixe, que é o Santos, né? De 7-1. O Zé Sanguiné, mesmo escrevendo em letras minúsculas, ele disse: curti e acionei o sininho. O que é isso? Tu tá muito constrangido hoje, Zé Sanguiné?
Escreve em letras garrafais, letras maiúsculas, tá meio constrangido, tu era pra estar contente pra caramba, colorado que tu és, com aquela vitoriosa imensa de 7-1, como aquela derrota do Brasil para a Alemanha, que até o pessoal diz que homenagearam ao Felipe Scolari essa vitória do Inter, comparando aquele jogo Alemanha e Brasil. E agora tu me vem com essas letras minúsculas, constrangida, escrevendo, cheio de cerimônia. Será que tu estás constrangido por alguma razão? Tem que estar muito alegre, não é possível. O meu amigo Henrique da Silva disse assim: sobre o futebol, não vou abandonar o meu time. Estarei lá no jogo quarta-feira, que vai ser uma parada dura, eu disse para ele, contra o Flamengo, e outro, e sem o melhor jogador, que é o Suárez. E no meu entender, o Suárez provocou aquele cartão amarelo para ficar suspenso nessa partida. Primeiro que o Flamengo é a toca do Grêmio, embora que se esteja jogando em casa. O Grêmio terá alguns desfalques, mas o Suárez é o único jogador que se destaca nesse time. E eu acho que ele já está arrepiando, mas nós esperamos que ele volte e continue lutando até dezembro, que é quando o seu contrato. Aí depois depois ele vai para o Inter. Mas o Inter de Miami, lá o time do Messi, que é o que ele diz que está indo para lá por exigência da sua família, que gostaria de morar nos Estados Unidos. Agora sim é o outro gremista, um colorado, o Betão, lá de Marisul, disse que hoje estaria conosco, mas até agora nada. Então, lá do nosso litoral norte, está vindo ele também outro, e Magistério, o Alessio Dalsotto, colorado, também não veio conosco hoje, disse que estaria conosco. Ele que reside lá com a dona Ildara, embora ele seja boleiro também na cidade de Canoas, de onde ele residia anteriormente. É o Alberi, é um gremista, esse sim, lá de Mariluz. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo, parabéns pela goleada no Santos, espero que não tenham gasto todos os gols que possam fazer, pode faltar depois. E eu brinquei com ele, eu disse: não, que é nada, o Inter agora tem bala na agulha, porque quando começou aquele jogo, o Inter era o pior ataque do brasileiro, e depois se tornou a maior goleada do campeonato do brasileiro nesse ano de 2023. E ele diz assim: quanto ao meu time, já joguei a toalha. Ele disse: larguei, mas joguei a toalha. Estamos fora da Libertadores para o próximo ano. A única saída é mandato do Reinato. É assim que ele se dirige com ironia, porque o treinador Reinato, por acaso, não é simpático a ele. Embora que ele vá embora, o Renato, e que contrate o treinador do Bragantino. E eu disse assim: calma, Alberi, temos muito pela frente ainda, calma. Eu não quero que desista, porque nós temos que ter adversário. Não é possível, senão, que seria a glória do Inter se não tivesse que cornetear os gremistas? Não seria lá cornetear palmeirense, fluminenses ou flamenguistas, não. Temos que cornetear os gremistas. Não joga a toalha ainda, fica lutando aí, que assim, outro gremista, tá aí ele. Embora que não se manifeste como tal, eu sei que é. O Laurino Nunes Pitt, lá de Nova Santa Rita, boleiro requisitado por muitas equipes, e eles assim: boa noite, amigo Severo, um abraço para todos os telespectadores do programa Pauta Livre, já dei um clique no sininho e aquele like. O pessoal tá fraco com aquele like. O nosso amigo Jorge Antônio também já deu aquele agradecimento. Tá aí ele, eu tinha falado, e tá aí ele, o Betão, que disse que estaria conosco hoje. É outro colorado, contente e feliz. E ele diz assim: boa noite, amigo do Pauta Livre, um grande abraço. Aqui chove fraco, igual aqui. Aqui também tem uma chuva fraca, branda, e eu acredito que não vai parar até amanhã. 24 graus a temperatura, tá muito quente. E essa temperatura que eu estou dizendo é também testemunhada pelos meus amigos manequinhas, que também falam de Gravataí,
Tá dizendo assim: boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado, manequinhos, por estarem conosco nessa noite de chuva branda, mas persistente. Pelo jeito, vai se alongar. Vai passar essa noite, vai até amanhã, segundo a previsão. Ainda está muito quente, muito abafado, e nós estamos bem contentes com um bom estúdio e com muita alegria por estarem conosco. Vou dar uma passadinha lá no Estúdio 2 para ler algo da nossa sinopse, embora que o nosso preâmbulo hoje tinha dado um alinhavo total do que está acontecendo, muitas agitações lá no Rio de Janeiro, ônibus sendo queimados, carros, veículos, caminhões, também estação de trem, tudo porque a polícia matou em confronto o sobrinho de um miliciano. Vejam só o que é a nossa segurança no Rio, mas também com as autoridades dando todas aquelas benécias aos marginais. O que esperam de nós, povo ordeiro? Ficamos à mercê. As pessoas estão sendo desarmadas a todo tempo. Então o que acontece com isso? A criminalidade cresce, que sabe que o cidadão não pode reagir quanto a esses ataques por estar desarmado. E os marginais, na grande maioria, principalmente no Rio de Janeiro, todos armados com fuzil, uma arma de guerra potente. É isso aí. E é assim que se apresenta, e a nossa sociedade fica à mercê. Vou dar uma ida lá no Estúdio 2, porque já são 21 horas e 44 minutos. E é por isso que eu digo, se vocês tiverem que interceder conosco, intercedam, digam alguma coisa. O programa está quase no término. Também nós estamos falando daquelas artistas que lacraram, que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, incentivavam a eleição do presidente Lula, tipo Ivete Sangalo, tudo também por causa daquela Lei Rouanet que beneficia os artistas, e muito, e essa é uma das bem beneficiadas, segundo a imprensa. Não falam nada. Eu vou dar o nome de outras aí, tipo assim, o Felipe Neto, esse sim, aquele garoto propaganda da Bis que está sofrendo pênalti. A Xuxa, que está pedindo, pelo amor de Deus, que assistam o seu filme, que é lançamento. E a Anitta, nem no Brasil está. Fez campanha, depois no fim disse que não queria que a sua imagem fosse colocada em propaganda do presidente Lula. Mas primeiro disse que ele deveria ser eleito, que era o seu candidato, e o principal, ainda pedia que legalizasse a maconha. É desse jeito que esse pessoal pensa. Assim é o pessoal da esquerda e que apoiam o atual presidente, que é Lula, do PT. Mas também nós temos garotos propaganda que eu acho que a Lacta ia pedir para que eles não fizessem a propaganda, porque eles são pessoas muito antipáticas à maioria do público. É o Humberto Costa e o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Congresso. São os novos garotos propaganda da Bis, em defesa ao Felipe Neto. Mas eu acho que a Lacta, além de não financiar a eles, não adianta eles quererem levar vantagem, eu acho que deveria estar pedindo para que eles cancelassem esta propaganda, porque são personas não muito gratas ao povo em geral. A justiça também absolveu o craque Falcão, aquele ex-jogador do Inter, ex-rei de Roma, ex-craque da seleção, acusação de assédio. Foi arquivado esse processo por falta de indícios ou provas, mas a imprensa, a marrom principalmente, pouco se calou. Primeiro condenaram eles, fizeram com que ele inclusive deixasse a diretoria do Santos, porque a sua moral estava muito baixa pelo bombardeio que levou. Mas agora a decisão de um juiz de que não havia fundamento e arquivou essa acusação de assédio por uma funcionária do condomínio em que ele residia, não ficaram calados. Mas assim é a imprensa. Para destruir a reputação de uma pessoa, eles são muito bons, mas para se redimir de uma notícia, isto vocês não vão ver na imprensa atual, porque não se faz mais imprensa como antigamente.
Das 21 metralhadoras furtadas lá no Arsenal em Barueri, no São Paulo, mais 9 foram recuperadas pela Polícia Civil num lamaçal lá em São Paulo, além das outras 8 que foram apreendidas lá na quinta-feira pela polícia no Rio de Janeiro. O governo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele teve uma vitória na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele aprovou uma lei que deu perdão total às multas durante a pandemia, das multas aplicadas. A votação foi 52 a favor e 26 votos contra, que seria um valor de recolher aos cofres públicos de São Paulo 73 milhões pelo não uso de máscaras. E haviam sido aplicadas em 11 mil pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de acabar com... Mas agora ele está sendo combatido também, o pessoal não está gostando, ele quer acabar com 5.400 cargos comissionados e também funções de confiança por indicação política. E é isso aí que ele está fazendo e está sendo combatido. Esse é o Tarcísio de Freitas que nós conhecemos, fazendo uma gestão excepcional em São Paulo. Também não podemos esquecer a nossa preocupação da seca que se agrava lá na região norte do país, que o Rio Negro tem uma nova mínima histórica. Vou lá ao Estúdio 1 que nossos amigos manequinhas entraram conosco. E eles assim, lamentável. A polícia do Rio entra em ação e tentam fazer empresária os bandidos. Não deu para entender. Repete de novo aí, Manequinha, não deu para entender a conotação da tua frase. A Polícia do Rio está atuando como pode. A Força Nacional foi cedida agora, mas já são recomendados. São para dar apoio simplesmente nas Polícia Rodoviária Federal. Isso quer dizer nas estradas. E os problemas acontecem nos complexos do Rio. Inclusive 40 viaturas. Isto é uma insignificância. É por isso que a segurança está do jeito que está. Outro dia pegaram um carregamento de toneladas de maconha, policiada ou escoltadas por policiais civis do Rio e também um advogado. É o sistema que está corrupto também no Rio, que tudo ajuda. As leis brandas, a falta de apoio dos órgãos governamentais, tudo isso. E agora, isto é terrorismo. Não é uma senhora vendedora de algodão doce, como o Supremo Tribunal condenou como terrorista. Isso é terrorismo. Atenção, Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Isto é terrorismo. Mas depois prende um marginal desses, eles são beneficiados pela lei e não são enquadrados. Isso seria enquadrado em terrorismo. É o bem público, são ônibus queimados, estações de trem, mas as nossas autoridades governamentais, vejam só o nosso ministro Flávio Dino, que agora até os aviões da FAB que voam com os ministros do Supremo será sigilo, não serão divulgados, mas isso terão muitos gastos e quem paga somos nós, contribuintes. Não esqueça que os aviões da FAB são nossos, propriedade do povo que paga, e os gastos são imensos. Vários voos foram feitos com um único ministro de um estado para outro. E sabe quem voou mais em aviões da FAB? Ministro Alexandre de Moraes. Que coincidência, né? Então é isso aí. Manequinhas, até o fim do programa, dá uma nova conotação à tua frase, o que tu gostaria que nós comentássemos. Eu faço questão de tecer comentário em cima da tua posição. Agora então retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade nas notícias que nós temos na nossa sinopse.
Também mais uma agressão infundada contra uma advogada. Ela é irmã do Cristiano Zanin. Ela é a Caroline Zanin. A acusação que teve contra um cidadão em São Paulo. O homem Rogério Cardoso, um homem de 64 anos, ele foi indiciado por lesão corporal dolosa e maus tratos a animais. E sabe o que ele fez? Ele diz que essa moça, essa advogada, irmã do Cristiano Zanin, estava com 2 cãezinhos Welsh Gorges. O nome é bonito, deve ser daqueles cachorrinhos de madame. E os cães avançaram nele. E ele, para se defender, chutou esses cães. E nessa até bateu nela. Então foi indiciado por lesões corporais e tentativa de agressão à irmã do ministro Zanin. Vejam só o que é isso. E ele reside nesse bairro há 17 anos e nunca teve qualquer queixa de algum vizinho para que ele fosse violento. Isso aí está bem igual àquela agressão lá do filho do Alexandre de Moraes em Roma. É muito difícil de explicar uma situação disso. Também na Argentina está muito estranha estas eleições. O Javier Milei, líder das pesquisas, ficou em segundo lugar, em detrimento do primeiro lugar, que é o ministro da Economia, Sérgio Massa, um homem que tem o país uma economia de 130% de inflação ao ano. É muito difícil que uma pessoa dessas seja bem vista e não pode aparecer em público. Isto é a Argentina. Até parece o nosso Brasil, em que o presidente não pode ir a público quando o derrotado vai a público, é ovacionado e aplaudido. É o ex-presidente Jair Bolsonaro, o mais querido do Brasil. Continua sendo tipo um ídolo ou tipo um artista. É muito estranho a situação e a Argentina não está diferente disso. Lá no 19 de novembro teremos o segundo turno. Vamos ver no que dá. Mas eu vou lá ao Estúdio 1 tomar uma aguinha para hidratar a garganta. Sem logo, sem nada, tá aqui, ó. É a nossa garrafinha, não temos patrocinadores. Uma tossidinha para não perder o embalo. Os manequinhas entraram conosco para complementar. E eles assim, ó. E prejudicando o povo. Realmente é isso aí, ó. Queimaram ou botar fogo no ônibus é transporte público. E o que acontece? O prejuízo é do público. Mas são os milicianos. Eles não são muito diferentes dos traficantes. É triste e é lamentável, mas isto é o nosso Brasil. É dessa forma que tá. O meu amigo Richard, esse sim, filho daquele casal 20, da Janei e do Henrique, tá nos dando um boa noite. E ele diz assim: boa noite, Batman. Não, hoje eu não estou com a camisa do Batman aqui. Aquela ali, aquela que tem o logo. Brincadeira. Quando eu fui passear ele, e quem falou isso é o irmão dele, é o Thatcher. Tá dizendo assim, um boa noite, porque uma noite que eu fui visitá-lo lá e comer um churrasquinho delicioso, gaúcho, sabe como é que é, né? Eu não sou muito adepto do churrasco, mas um bem preparado, que é o caso deles ali, eu fui lá também nos dando boa noite. É a família ali do Janei e do Henrique atacando com toda a vontade. É ela e o Henrique, o Richard e o Thatcher. Muito obrigado por estarem conosco. E os manequinhos concordam com o nosso comentário. E o Betão, esse sim lá de Marisul, Colorado que é, e diz assim: quem gosta de bala soft estava engasgado. Tem que voltar estas balinhas. É isso aí. O Betão é da linha dura. Ele diz que lá no recinto dele, vagabundo não se cria. É isso aí. Inclusive eu botei ali nas redes sociais, eu recebi que estão, e um aviso que estava lá no posto de saúde de Imbé, ô Betão, dizendo de pessoas de branco que estão visitando alguns lares, dizendo que vão fazer teste de sífilis ou qualquer coisa e vão injetar agulha nas pessoas
e são daquele tal de site que era o mal das pessoas, que é o tal de Baleia Azul. Então isso fica avisado aos amigos, e esse aviso nós captamos lá no posto de saúde de Imbé, Betão. E é por isso que eu coloquei nas redes sociais. Fica atento aí. Enquanto isso, eu vou aqui no Estúdio 2, porque já são 21 horas e 58 minutos. Pouco se leu da nossa sinopse, mas eu acredito que já tenha sido bem enriquecido aquele nosso preâmbulo. Eu fico contente com isso. Mas alguma notícia da guerra, que até o Henrique havia perguntado. O embaixador de Israel, ele criticou a nota do governo brasileiro e disse que o governo do Brasil perdeu todo o valor de humanidade ao apoiar o Hamas, uma vez que condenou as atitudes de Israel. É a comunidade israelense ou judia que está contestando essa nota do governo brasileiro. A Globo News, como não tem caso de corrupção ao candidato Javier Milei, ele diz que o presidente da Argentina tem paixão por um cão, que é o Conan. E ele diz assim, quase como dizer que ele fosse um demente. Mas isto eles não criticam, porque não tem nada de corrupção para falar, então falo isso. Isso é a Globo News, da Rede Globo, com certeza, né? Também há a possibilidade do Irã se envolver em Israel e o Hamas através do Hezbollah. Sobraria para o Brasil se houvesse esse confronto, com um imenso aumento do petróleo. E isso é o que nós não queremos. Nós queremos que, nesse caso, o Hezbollah não se envolva. Mas é sempre assim. Como eles acham que Israel pode estar enfraquecido e podem querer se envolver. Um comentarista também disse num comentário de que Israel estaria cometendo um holocausto daquelas redes marrom, da imprensa marrom, um holocausto contra os palestinos, sendo que o Hamas é que não permite a entrada da ajuda humanitária. Ele está distorcendo a situação para fazer que Israel seja não o atacado nessa hora, que ele seja o condenado como atacante. É a imprensa marrom. Lá na Argentina, os eleitores do Sérgio Massa eram levados de ônibus e na frente dos locais de votação havia oferta de salsicha e suco a oferecer. Será que tem alguma semelhança com as eleições aqui no nosso Brasil? Eu acredito que sim. Mas foi muito bom o programa, mas tudo que é bom tem início, meio e fim. E nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, nós ficamos muito contentes com a audiência. O nosso muito obrigado, Pauta Livre, que se despede, e lá no dia 25, quarta-feira, quando teremos também aquele jogo Grêmio e Flamengo, nós estaremos aqui com Pauta Livre. O nosso muito obrigado, fiquem com Deus nessa noite chuvosa, mas uma noite agradável. Quarta-feira o nosso encontro, não esqueçam, hein? 21 horas, até lá.